A gente vai ficar de olho nesse caso, porque é um ato de covardia. Eu quero ver esses dois lá na penitenciária. Enfim, muita atenção nessa história. No que uma ligação anônima pode fazer com toda uma família. Uma história de vida, né? Um pai, morador de Porto Alegre, foi acusado de ter estuprado a própria filha. Ele foi acusado. As denúncias partiram do Disque Denúncia. A família, obviamente, né, ficou arrasada. Ele precisou, e aí que é o ápice da história, ele precisou provar que não era culpado. E provou. E agora ele quer descobrir de onde partiram essas acusações. Põe na tela para mim, porque é uma história, não dá nem para acreditar, parece filme. Quem vê esta menina de 6 anos se divertindo em casa com o irmão não imagina o que ela e a família passaram desde o acidente na escola em março do ano passado. Durante a aula de educação física, ela escorregou e caiu na borda da piscina. A professora achou que não era nada demais e apenas relatou para a direção. O pai só soube o que aconteceu no final da tarde, quando a filha relatou dores e mostrou sangue na roupa. Só então ela foi levada para um hospital. Exames revelaram um ferimento interno que exigiu uma cirurgia de emergência. Indignado com a situação, o pai avisou que iria processar a escola por conta do descuido com a filha. Pouco tempo depois, a situação tomou outro rumo. Ligações anônimas para o Disque Denúncia acusavam o pai de abusar sexualmente dos 2 filhos. As denúncias geraram um inquérito policial que mudou dramaticamente a vida da família. O inquérito policial exigiu depoimentos de toda a família, incluindo as crianças. E ainda foram necessários os constrangedores exames de perícia nos 2 filhos para verificar se houve abuso sexual. 1 ano depois, a investigação provou que as denúncias eram falsas. O pai foi inocentado, mas a vida da família nunca mais foi a mesma. Imagina uma mulher, uma mãe, né, mesmo sabendo da minha índole, né, pô, eu fui acusado de ter estuprado os 2 filhos dela. Então, para ela, deve ter sido muito mais difícil do que para mim. Eu sabia que ele era inocente. Eu também fui acusada, né, de negligência, de saber da situação e estar... Como fosse cúmplice. Cúmplice. Eu sabia que ia ser provada a inocência dele. A escola foi denunciada por omissão de socorro. Um diretor foi demitido, mas Rodrigo não sossegou. Formado em Direito, reuniu documentos e gravações telefônicas feitas com o celular e procurou o Ministério Público para tentar descobrir os autores das denúncias. Ele agora tenta obter o que é considerado inédito na justiça brasileira: a revelação dos números de telefone de quem fez a acusação. Várias pessoas já foram convocadas para depor na polícia. O delegado teme que o processo possa trazer descrédito ao Disque Denúncia, uma ferramenta fundamental na luta contra o crime. Ele aposta que a investigação chegue aos responsáveis sem que seja preciso quebrar o sigilo das ligações. A denunciação caluniosa é um crime que muito dificilmente se deixa de chegar à autoria. Mas no mundo criminoso, a criatividade das pessoas dadas à prática criminosa, ela é ilimitada. Às vezes pode não se chegar à autoria, mas acreditamos que no final das investigações teremos a identificação das pessoas que promoveram essa denúncia grave contra a vítima. A escola não quis comentar o assunto. A direção informou por e-mail que foi orientada pelos advogados a não se manifestar até o inquérito ser concluído. Rodrigo, que hoje toma medicamentos pesados por conta da pressão que a situação gerou, diz que não vai descansar enquanto tudo não for esclarecido. Eu acho que todo pai deveria buscar os seus direitos, né? Quando acontece isso, eu tenho ciência de que o judiciário, que a polícia vai fazer o trabalho. Tem muitos pais aí fora que, se não corresse que nem eu, hoje estaria preso por um crime que não cometeu. Segundo a polícia, né, ele conseguiu provar a sua inocência. Realmente ele não fez nada do que foi acusado pelo Disque Denúncia. Agora, nós temos que analisar o papel do Disque Denúncia, porque a partir do momento que você dá, né, o direito de se identificar os números que ligam para o Disque Denúncia, né, que prevê o anonimato, você tem que ter
muita calma nessa hora, porque você vai gerar uma jurisprudência. Talvez as pessoas comecem a ter medo de ligar para o Disque Denúncia, que tem um papel importante para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, você também vai identificar essa quantidade de ligações que faz para o Disque Denúncia que são mentirosas, que são fraudulentas. Isso com certeza vai dar muito pano para manga. Nós vamos acompanhar esse caso, porque trata-se de uma história bem complicada de um pai que é acusado de ter estuprado